noite a todos, boa noite a todas. Vamos iniciar a nossa segunda live do nosso Observatório Popular de Olinda. O Observatório Popular de Olinda, ele nasceu com o objetivo que é principalmente de prestar a toda a sociedade olindense informações sobre temas relevantes. E justamente essa live ela tem esse intuito que a gente vai aí poder discutir agora um assunto tão importante. Nós sabemos que foi uma das áreas mais afetadas, a educação ela foi muito afetada com... Vamos aqui chamar nossos convidados do momento. Alô, opa, boa noite. Está dando um ruído na sua conexão. Tá ruim a conexão? Tá. Talvez alguma o seu fone de ouvido, acredito. E agora, melhorou? Melhorou? É melhor você tirar. E agora? Agora tá ótimo. Melhorou? Deixa eu só subir aqui nossos outros convidados. Boa noite, Emerson. Vamos só agora trazer Valéria para junto da gente. Boa noite, Sandro. Boa noite. Bem? Boa noite. Sandro é Daniel, né? Daniel. Valéria, isso, só um momento. Valéria, eu acho que você está pelo computador. Seria isso? Que eu não estou conseguindo lhe adicionar. Se você tiver entrado pelo computador, você tem que entrar pelo seu celular. Eu acredito que seja isso. Eu não estou conseguindo adicionar uma das nossas convidadas. Daniel, faz um favor de orientar, né, nossa convidada Valéria para entrar pelo celular. Mas sem mais delongas, vamos agora aí iniciar o nosso bate-papo sobre um tema muito relevante hoje, que é a educação. Na verdade, a educação ela tem uma importância muito grande. E nós estamos num momento extremamente atípico para toda a sociedade, a partir da nossa deflagração aí da Covid-19. Isso trouxe para todos uma apreensão muito grande. E, obviamente, que as restrições sanitárias acabaram justamente por impactar nas escolas. E, desde o início, uma das primeiras atividades econômicas que foram interrompidas de forma presencial e o ensino remoto, né, as novas tecnologias começaram a ser utilizadas em educação. Isso fez com que as atividades educacionais elas não parassem, apenas mudassem a forma como ela era feita. E para esse bate-papo, principalmente agora, que há uma expectativa do retorno às aulas presenciais, né, há uma pressão muito grande por empresários, por parte do governo do Estado, agora, pelo retorno das aulas presenciais, e a gente vai bater esse papo super importante com 3 convidados. Um dos convidados é a nossa querida Valéria Silva, presidente do Sintep, que ela teve um probleminha aí para entrar na live, mas já está resolvendo. E vamos iniciar, então, com Hamilton Bezerra, que é presidente do SINPRO, do Sindicato dos Professores de Pernambuco, e também com o nosso grande colega Ibson de Carvalho, que ele é professor da Rede Pública de Ensino, e ele é professor da Rede Pública de Ensino Estadual
e ele vai trazer essa percepção dos professores e também é nosso grande companheiro aqui do Observatório Popular de Olinda. Então, sem mais delongas, nós vamos começar aí com algo que veio aí muito à tona e trouxe aí uma grande confusão, que é todo mundo ficou enlouquecido quando as aulas começaram a ser remotas. Os professores tiveram um problema muito sério de adaptação, os alunos, as mães de alunos, todo mundo teve um problema muito sério de adaptação. E agora, essa tentativa da volta às atividades presenciais. E a primeira pergunta que eu quero falar para os nossos convidados seria a seguinte: Elmiton, é o momento ideal para retornar às aulas presenciais na rede pública e privada de educação de Pernambuco? Caro Sandro, Iveson, ouvintes, boa noite. O Sindicato dos Professores da Rede Privada tem tido uma compreensão e uma luta permanente, entendendo que eu tenho feito sempre essa premissa de que a escola é o espaço de reprodução do conhecimento científico e também da sua produção. Então, obviamente, uma escola que se preze, um sistema de educação que se preze, seja ele de âmbito nacional, estadual e municipal, público ou privado, ele tem que ter referência na ciência. Então, participei de muitos debates, inclusive aí no observatório, né? Eu acredito com o Heleno, no ano passado, já participei de muitos com Valéria, né? Não com o Iveson, a primeira vez. Iveson, um prazer. Nós temos levantado essa premissa inicial. É uma escola que não leva essas referências da ciência, obviamente é uma escola que não se preza, né? Então, se você pega os elementos da ciência, né, as várias ciências, né, que nos levam a essa decisão, a de saúde, né, a sanitária, obviamente que não é o melhor momento, né? Se você pega do ponto de vista geográfico, né, se você pega do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, é um grande equívoco, né? Porque, diferente daqueles que não se apegam à ciência, é exatamente a sua não referência, né, os exemplos de condução científica no mundo que levam ao não controle da pandemia e, obviamente, o Sandro é economista, sabe disso, ao não retorno das atividades econômicas, né? Então, desde o ano passado, nós temos feito essas reflexões, entendendo que se no ano passado, né, que em 4 meses nós já batemos a quantidade de mortes, né, do ano passado, né, nós temos mais mortes esse ano do que o ano passado. Se o ano passado nós não tivemos aula presencial, não faz sentido se ter aula presencial nesse ambiente, né? Nós estamos no momento mais duro da pandemia. Abril foi o período, está sendo um mês que não encerrou, mas que nós tivemos mais mortos e mais contágios. Portanto, temos em todo momento disso que é uma atitude irresponsável, é uma atitude que não tem como referência a ciência, mas infelizmente o Estado se move, seja o Estado federal, o Estado municipal e aqui Pernambuco, em função das pressões. E o poder econômico tem exercido forte pressão junto aos governos, ao Estado, e o resultado é esse, né? Retorno às aulas, nós do setor privado estamos já desde o dia 5 com o retorno das aulas presenciais, embora com parte dos alunos, né, só na sala de aula, ensino híbrido, mas mesmo assim nós fizemos movimentos jurídicos, né, e aí concluindo já a minha fala, dizendo que é até irônico, né, e eu tenho dito que é até injusto, né, a justiça decide, né, Valéria, de forma remota, o retorno das aulas presencial dos professores. Isso demonstra de como funciona o nosso Estado, né? O apego que ele tem à vida. Os juízes vão lá e, de forma remota, decidem que nós, professores, temos que estar de forma presencial e, por essa razão, não há um dia que não se abra as redes sociais e nós não estejamos dando pêsames aos nossos trabalhadores em educação. Então, o Sinto entende que não é o momento
Mas, infelizmente, a força do capital, a força econômica, impõe os trabalhadores a correr do risco de morrerem e de contaminar o conjunto da sociedade, a comunidade escolar como um todo. Valéria, boa noite. Você está me ouvindo bem? Eu estou lhe escutando, é que eu entrei pelo computador, né? E fiquei toda desorganizada aqui, aí estou me organizando no celular, mas estou bem. Tá. Estou escutando vocês. Bem-vinda, tá? Então. E eu queria que você esclarecesse uma coisa para toda a comunidade aqui para a gente, que é o seguinte. A imprensa ela tem divulgado, claro, que a manchete ela coloca que os professores, que os trabalhadores em geral da educação estão em greve. E o que aparenta para mim, e acredito que para toda a comunidade, é que quando um trabalhador ele está em greve, é que ele pare de trabalhar, pare de exercer as suas atividades laborais. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é que funciona realmente essa greve e por que essa greve foi deflagrada. Bem, na verdade, eu queria, antes de mais nada, dar uma boa noite, né, às companheiras, aos companheiros, a todos que acompanham aqui esta live. Também saudar a mesa e agradecer pelo convite, né, saudar a todos vocês, ao Joel, boa noite. É a primeira vez que eu estou aqui, né, quero agradecer. Mas assim, veja, na verdade, nós estamos fazendo uma greve diferente. É uma greve em que a gente, como você colocou, nós estamos trabalhando. Nós não deixamos de trabalhar, né? Desde o início da pandemia. Aliás, temos trabalhado muito mais, porque hoje, de um modo geral, se sabe que o trabalho remoto ele exige muito mais do trabalhador do que o trabalho presencial, principalmente no caso dos professores e professoras, dos trabalhadores em educação de um modo geral. Portanto, a nossa greve é uma greve de quem tem compromisso com a educação, ao contrário do que dizem os professores, os trabalhadores de educação que querem trabalhar. Fazem até comparação com outros setores que estão trabalhando presencialmente, mas nós continuamos a trabalhar. Na verdade, nós entramos na greve porque nós não queríamos, vimos que o retorno de 19, que foi no ano passado, o governo suspendeu algumas atividades, inclusive a educação essencial, e aí ficou para se retornar na segunda-feira da semana passada, 19. Nós avaliamos quando nós iniciamos o ano, e antes de iniciar, nós já colocávamos o nosso posicionamento para que não se retornasse numa campanha desde o ano passado e este ano de janeiro ficou mais fortalecida. Nós temos várias ações de publicidade, usando carro de som, usando estamos usando tudo isso para mostrar a aula mas acabou de então, depois ele suspendeu, né? Por uma situação pior. A gente já não queria a aula presencial desde o início do ano, porque o que estava sendo dito aí, e que a ciência estava falando de que nós íamos ter uma segunda onda que já havia começado mais forte que a primeira, com muito mais casos. A nossa preocupação. Eu digo nós, mas só nós, a direção do centro, a categoria, porque a gente recebe, não é? A insatisfação, o medo. E aí, o governo suspendeu aquele período. Valéria, eu só vou... Mas voltamos. Valéria, não, desculpa. Perdão, eu só vou interromper você um pouco para a gente passar para Y, para ver se você consegue melhorar o seu áudio, que as pessoas estão dizendo que não estão escutando bem. Então, eu vou passar aqui... Eu vou botar o... Tá, Y, vamos então agora fazer uma pergunta para você, Y, que é professor da rede pública, estadual, leciona aqui no nosso município de Olinda, né, membro do observatório. Eu queria saber de você qual a sua percepção, enquanto trabalhador da educação, de professor,
desse retorno às aulas presenciais. Queria que você explicasse um pouco como que foi essa adaptação ao ensino remoto, como é para vocês, professores, essa volta à sala de aula, as escolas estão preparadas para esse ensino híbrido realmente? Como é que está aí os seus colegas professores? Como é que está essa discussão? Você que faz a educação aí na linha de frente. Boa noite a todos. Primeiramente, é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo, né, de uma live, tá certo? E eu muito feliz de estar aqui com todos, tá certo? Veja só, a perspectiva que eu tenho com relação aos amigos professores, né, que estão comigo na sala de aula, é de medo, né? Realmente, os professores estão mostrando, estão tensos, né, em saber que, apesar dos cuidados, né, que muitos gestores estão tendo, né, em organizar as escolas, com a questão da higiene das escolas, né? Enfim, está havendo essa preocupação. Pelo menos as escolas que eu trabalho em Olinda, todas elas estão muito bem organizadas, tá certo? Porém, se a gente fica preocupado, de qualquer maneira, em contrair esse vírus. Por exemplo, hoje teve reunião e o gestor falou para mim que teve funcionários e teve alunos que apresentaram, né, vírus, tá certo? Aí, quer dizer, é uma situação muito delicada. Mesmo tomando todos os cuidados, né, nós não estamos, né, livres, nós não nos sentimos seguros, entendeu? Com relação à tecnologia, né, nas escolas, tá certo? Eu posso dizer o seguinte, que nós, professores, estamos fazendo ao máximo para tentar levar o ensino à distância para o aluno, tá certo? Mas o problema é que muitos alunos não têm condições financeiras, né, de acompanhar essas aulas, essas aulas remotas, né? Não tem celulares, não tem computadores, não tem internet. Até o próprio professor, muitas vezes, ele não tem esses recursos, certo? Então, isso dificulta a questão do ensino remoto, né? Eu acredito assim, que os gestores, de forma geral, eles têm que ter essa preocupação para que esse ensino remoto ele chegue principalmente naqueles mais necessitados, porque nós temos alunos, né, que assim, são desprovidos de tudo, né? Muitas vezes eles vão até se alimentar, né, na própria escola, como a gente sabe, né? Valéria, eu acho que, né, acho não, de certeza que ela sabe disso, essa realidade. Os alunos vão, né, se alimentar nas escolas, né? E, infelizmente, né, não tem como ser diferente. A escola é o segundo lar, né, na verdade é o primeiro, eu considero como sendo o primeiro, que eles passam um dia conosco, né? Então, eu imagino como esses alunos estão nesse período de pandemia, né, sem a sua alimentação, por exemplo. Eu disse que muitos vão almoçar, vão jantar na escola, enfim. Então, assim, eu vim fazer algumas sugestões, né? Por exemplo, por que, né, por exemplo, não permitir que esse aluno, para que ele assista às aulas remotas, ele não possa ir à escola, né, almoçar, merendar, né, para que ele saia alimentado, porque realmente muitos vivem situações difíceis, tá certo? Agora, claro, isso não é um retrato de todas as escolas, né? Tem uma escola que eu trabalho, por exemplo, que são alunos de várias localidades e a realidade já é um pouco diferente, mas tem aquelas onde as pessoas realmente são carentes e precisam, tá certo? Enquanto ao ensino remoto, eu acho que ele veio para ficar. Nós, enquanto educadores, a gente não pode ter medo, né, do ensino à distância, tá certo? Esse ensino híbrido. Eu, por exemplo, eu tenho uma enorme resistência, né, ao ensino híbrido. Com o tempo, eu fui me adaptando, né? Eu tive colegas que me ajudaram, teve capacitações também nas escolas, teve capacitação, né, nas próprias gerências regionais, tá certo? Então, isso nos ajudou a lidar com todas essas ferramentas.
tá certo? Aí hoje em dia, por exemplo, eu fiz muitas aulas pelo StreamYard, usei o StreamYard no YouTube, né? Eu gravando vídeo pelo YouTube. Aí, inclusive fiz até um canalzinho para os alunos, vários vídeos lá. Dou aula ao vivo para eles, né? Agora, o que me deixa triste é que eu sei que isso não está sendo atingido, né, de forma homogênea, né? Eu queria que todos tivessem a mesma condição, né, para poder acompanhar essas aulas. Porque eu digo a você, o ensino à distância, na minha opinião, ele funciona. Inclusive, quando eu estou dando aula, tá certo? Eu tenho a possibilidade de acessar, por exemplo, eu sou professor de química, eu acesso uma tabela periódica, mostro como é que funciona a tabela periódica, né? Então, o aluno, ele tem, né, ele começa a gostar, tá entendendo? Enquanto na sala de aula, propriamente dita, às vezes falta esses elementos, né? Muitas vezes a gente vai fazer um experimento, por exemplo, e não precisa, esse experimento é perigoso, vamos supor. Então, eu vou no YouTube e mostro o vídeo, como é que seria esse experimento. O aluno, ele gosta, ele vê, né? Aqui ele vai dizer, poxa, que bacana, que legal. Eu não precisei nem ir para o laboratório para ver como é que funciona, por exemplo, a reatividade dos metais alcalinos, né? Tá certo? Que é bem interessante. A semana eu mostrei para eles, eles gostaram muito, né? Então, enfim, eu acho que o ensino híbrido, ele realmente veio para ficar. Perfeito. Obrigado por essa sua primeira participação. Helmiton, vamos agora com você, né? Eu queria fazer uma pergunta, claro que está extensiva às demais pessoas, mas o seguinte, nós sabemos que as atividades econômicas, elas acabam sendo interdependentes, e principalmente em escola. E uma das grandes preocupações que os proprietários de escola, proprietários de empresas parecem ter, são ligados ao ensino fundamental, principalmente aos anos iniciais, que é o do primeiro e quinto ano. Ou seja, os pais, eles saem para trabalhar e deixam, muitas vezes, os filhos na escola. E isso, de uma certa forma, estava atrapalhando as atividades econômicas, vindo com uma pressão muito grande por parte dos proprietários de escolas privadas e também por parte dos empresários. A minha pergunta, a partir disso, para você que é do Simpro, né, o presidente, e que representa a categoria aí de todos os professores da educação, existe essa grande disparidade entre as escolas públicas, as privadas, de onde deixar os filhos, desse ensino em casa guiado pelo pai. Como que está essa percepção do Simpro em relação a isso, de como que a gente poderia minimizar esses efeitos para que a gente pudesse permanecer com o ensino remoto? Uma pergunta extremamente interessante, Sandra. Obviamente, nós temos que olhar o todo e a parte, né, das coisas. Se nós tivéssemos tido, como eu coloquei na primeira fala, uma intervenção científica na realidade, com certeza o Brasil já estaria, né, bem mais avançado. Né? Quando eu falo referência na ciência, né, vamos citar a China, Austrália, né, Nova Zelândia, Cuba, países que levaram a sério as referências científicas, né? Eles começaram a ter respostas do ponto de vista da economia. Né? Então, as referências do mundo, as referências que deram certo, era que você fazia o lockdown, para isso, isolava, fazia o isolamento, e, obviamente, os investimentos na vacina. Né? Então, quem cumpriu esse ABC conseguiu responder com maior rapidez, né, a resposta da pandemia, né, a resposta da questão sanitária e a resposta econômica. Infelizmente, aqui no Brasil, nós não tivemos isso. E aí ficou um jogo de empurra e cada um querendo resolver a sua parte. Obviamente, se nós também não tivermos cuidado, né, porque nós temos aqui, você faz uma pergunta específica no privado. A lógica do privado é a lógica da mensalidade. Obviamente, não tendo a mensalidade, não tendo o estudante na escola, na sala, principalmente a educação infantil, você corre o risco do emprego.
Tanto é que a Valéria sabe, Valéria tem acompanhado a nossa guerra, lá no 5, ela é muito mais melindrosa, não é? Ela é muito mais melindrosa. Mas também, se nós não tivermos um alcance do ponto de vista do Estado, né, já nós começamos com a economia indo mal, não tendo os recursos necessários para pagar também os professores do setor público, seja na educação em Olinda, onde o nosso camarada Iveson é professor, seja aqui na minha cidade, em Garaçu, porque a economia vai indo embora e a ponto do nosso ministro da Economia hoje, a máxima que ele colocou é que o Estado está quebrado. Eu comentava há pouco aqui com um grupo de amigos, aqui professores, e dizia o seguinte, é como se o pior estivesse para vir. Porque, vamos dizer, se a economia vai embora, se o PIB não responde, nós vamos faltar o quê? Financiamento e orçamento para tocar educação, tocar saúde, tocar política de segurança. Então, nós podemos, dada a irresponsabilidade do governo Bolsonaro, a coisa não ficar só nessa lógica da educação infantil privada, entendeu, Sandro? Ela ser extensiva a outras áreas do sistema de educação, do sistema. O Guedes já disse hoje também que o Estado não vai ter dinheiro suficiente nem para a saúde. Ou seja, essa incompetência do governo Bolsonaro, que não conseguiu coordenar as ações da educação, as questões sanitárias, elas vão ter um reflexo a curto prazo, nós já estamos sentindo isso, a médio e a longo prazo. Nós corremos o risco de ter o Brasil, 2022, com a derrota ou impeachment desse rapaz, né, desse irresponsável, desse genocida, nós vamos ter um país quebrado. Eu comentava aqui com esses mesmos colegas agora, PC e Fabão, que são colegas lá da direção do 5, o Brasil tá parecendo, Valéria, a Rússia do Orwell, aquele bêbado irresponsável. Vendeu a Rússia aos mafiosos, entregou o Estado. O Brasil está no mesmo caminho, está indo no mesmo caminho, perdendo soberania, quebrando a economia. Então, o pior está por vir. Nós estamos tendo respostas, e o 5 teve o ano passado, terminando aqui, a nossa primeira rede, a rede privada, foi a primeira já em maio. Em março nós tivemos o fechamento das escolas, abril nós recuamos e fizemos a nossa antecipação das férias de julho, né? Fizemos uma inflexão nesse sentido para manter o emprego, né? E já em maio o sistema privado já vinha inclinando com esse trabalho virtual. Entramos primeiro do que todas as outras redes, a rede pública estadual, as redes públicas municipais. Então o sindicato conseguiu contornar isso aí, é como você colocou, a realidade pública de Olinda, a República do Estado, ela é muito diferente do setor privado. Ela é muito, sem a mensalidade, não tem escola funcionando, não tem emprego para o trabalhador. Aí muita gente vai, o Simpro não fez greve. Será que o nosso professor iria para uma greve? A direção do sindicato está disposta a fazer, mas vai. Ou seja, nós conseguimos criar instrumentos de diálogo com a categoria, instrumentos jurídicos, processos de negociação que conseguimos empurrar ao máximo. Já em junho, o Sinep dizia que as escolas estavam prontas. Não estão, porque elas são diferenciadas. As escolas privadas não são lineares. Elas têm as grandes, as médias e as pequenas. Nós temos pequenas escolas que não cumprem nem o protocolo principal do distanciamento. Mas a pressão econômica ela é muito forte. A articulação com outros poderes também é muito forte. Portanto, o Simpro fez, para ter ideia, em junho, já havia um protocolo de retorno e pressão que houve manifestação do Palácio, vocês devem se lembrar. Mas nós seguramos julho, agosto, setembro, as aulas só voltaram de forma híbrida em outubro, mesmo assim com ação na Justiça. Então o sindicato do Simpro, vinculado à CTB, tem tido muito diálogo com o setor público. Valéria tem agora conduzido muito bem o Sintep nessa lógica, né? Nessa lógica de garantir a educação, estamos garantindo. É obviamente que a virtualidade ela não responde ainda, porque nós estamos patinando nela. Isso colocou muito bem a sua experiência, mas ela não é linear ainda, não é linear porque nós somos um país extremamente desigual. A pandemia também expôs a desigualdade estrutural desse país. Nós somos o segundo país com a maior concentração de renda do mundo. Então, com a pandemia, ficou aberto.
as pessoas não têm o que comer, não têm como estudar, nem como ir a médico. Então, esse sistema que se implantou no Brasil, ele não responde aos anseios do povo, nem vai responder. E, obviamente, com o Bolsonaro agora no poder, esse viés capitalista irresponsável, ele expõe as suas facetas de uma forma mais dura. Obrigado, Elmiton. Valéria, eu acho que agora a conexão deve estar perfeita. Assim, agora tá bom. Tá. Para mim, a princípio, sim. Vamos tentar sim, agora, né? Mas agora eu acho que acredito que vai falar perfeitamente. Tá bom, desculpem. Mas vejam só, na verdade é isso. A nossa greve, ela é uma greve pela vida. Nós estamos numa situação hoje nas escolas, aliás, na sociedade de um modo geral aqui no Brasil, com a pandemia, que já foi levantado aqui, o nível de contágio é altíssimo, os riscos são grandes. Inclusive, eu até falei aqui no início, mas para entender, nós tínhamos esse cuidado desde o ano passado, não é? Nós estamos trabalhando de casa, não deixamos de trabalhar. Quando foi este ano, no início do ano letivo, que já havia a posição de retornar de forma presencial, nós já externamos ali a nossa preocupação. Por conta que já se falava, já havia iniciado essa segunda onda, e que se falava que era muito pior que a primeira. E estão aí os resultados mostrando isso. E ali nós já notamos a Secretaria de Educação da nossa preocupação, do medo que rodava os trabalhadores e trabalhadoras em educação, os professores, nossos administrativos e analistas, quanto ao retorno presencial. Mas não teve jeito, retornamos depois. O governo resolveu suspender, não é? Assim como suspendeu várias atividades, mas uma revisão e propôs que nós voltássemos no dia 19, que foi na segunda-feira passada. Nós fizemos a nossa assembleia, fizemos uma avaliação no dia 16 da nossa assembleia, e lá a avaliação final não deveríamos voltar, porque o risco está muito grande. Portanto, nós aprovamos a greve, mas uma greve diferente. É uma greve que nós mostramos o nosso compromisso com a educação e que nós estamos preocupados também com a defasagem educacional que ocorreu com a pandemia. A pandemia prejudicou a vida dos nossos estudantes e as nossas vidas também. E aí, nós resolvemos fazer a greve, mantendo o trabalho remoto, mas fazer a greve apenas no presencial. E aí, a Assembleia, de novo, né? Aí, uma semana depois, tivemos a nossa Assembleia. Vocês sabem que o governo entrou na Justiça, ganhou, né, na Justiça, mas nós, o que é que nós fizemos? Mantivemos a nossa greve e nossa assessoria jurídica está trabalhando, entramos com ação no STF, aqui no tribunal, para recorrer. E hoje, na nossa Assembleia, nós avaliamos que a greve deveria continuar. Porque é o seguinte, ou a gente suspende e volta para a escola correndo risco, ou a gente aguarda a vacina. Veja, nós entendemos, só para finalizar, que 1 mês, 2 meses de aula presencial vai resolver toda a defasagem educacional que nós tivemos nesse tempo. Então, é mais prudente a gente voltar para a vacina. Tá. Valéria, mas eu queria que assim você deixasse bem claro, porque essa terminologia greve, né, ela infelizmente, com o passar do tempo, ela carrega, né, um semblante muito pesado. E, na verdade, não é bem uma greve que vocês deflagraram, né? Simplesmente os professores e os profissionais de educação não estão voltando ao ensino presencial, mas todas as atividades educacionais, todas as aulas continuam ocorrendo normalmente, todo mundo está trabalhando até muito mais do que antes, porém, através de atividades remotas para os professores das aulas e o home office, correto? É isso. É isso que eu acho que é importante a gente passar para a sociedade. Porque não é bem uma greve, é simplesmente os professores, os profissionais de educação perceberam, obviamente, né, que não há a menor condição de estar presencialmente com os alunos.
mas continuam com os alunos, continuam com todas as atividades, no entanto, apenas votaram para o não retorno presencial. Não é isso? É porque o termo greve, eu já ouvi muita gente aí comentando, pessoas às vezes que não têm um conhecimento mais profundo sobre o assunto, e quando fala greve, fala, ah lá, os professores não querem trabalhar, todo mundo trabalhando porque eles são diferentes. Então, eu acho importante que a sociedade entenda que os dois sindicatos, eles não querem a interrupção das atividades de educação, e sim o não retorno no momento às atividades presenciais. Não é isso? É isso, é isso. E a gente continua, né? Isso. Antes de passar para Iveson, eu queria só discutir um assunto com vocês dois e com ele também, que eu acho que é um assunto agora que está me preocupando bastante, acredito que a todos. Inclusive, muitas pessoas já falaram aqui na nossa live da vacina já. E a vacina já, eu acho que tem, obviamente, um problema muito sério a gente adotar esse tipo de fala, porque hoje, há uma hora atrás, já saiu aí uma determinação do prefeito do município do Recife que todos os professores da educação infantil básica acima de 40 anos já vão poder se cadastrar para tomar a vacina. E nós sabemos que tem um ciclo de imunização que demora praticamente 2 meses. Fora que a minha pergunta em relação à nossa preocupação com a saúde dos professores, dos profissionais de educação, dos educandos e dos pais desses alunos que podem levar o vírus para casa é: se hoje os professores forem vacinados e imunizados, a gente teria condições reais de voltar ao ensino presencial? Pode ser Elmiton, depois Valéria, depois Ibson, ou quem quiser responder primeiro. Pode começar. Eu tenho dito, e na minha primeira fala eu colocava um pouco isso. Se a gente idealizasse o Brasil, se a gente pudesse voltar a março, e se os nossos governantes tivessem acompanhado a ciência, o Ministério da Educação tivesse coordenado as ações de educação, o Ministério da Saúde, as questões sanitárias, o governo tivesse o senso, o bom senso científico de fazer o isolamento, o lockdown, ou seja, se a gente tivesse percorrido esse caminho, né, eu inclusive mandei para você um texto, não foi, Sandro, de uma professora, uma advogada, se eu não me engano, da Itália, e ela fazendo essas referências, né, como se a gente estivesse criando um certo corporativismo, né? Você vacinar o professor e você ter vários outros segmentos dentro da sociedade não vacinados. Obviamente, o ideal é que todo mundo se vacine, né, e que todo mundo fique imunizado. O ideal é que a gente conseguisse fazer isso. Mas só que o Brasil, ele virou, do ponto de vista do planejamento, seja sanitário, seja da educação, uma casa de mãe Joana. Ficou uma loucura o Brasil. Não é? É como eu coloquei na minha fala anterior. A justiça vai de forma remota e decide que o professor tem que ir para as aulas presenciais. Então, essa queda de braço, ela impõe que a gente também faça percursos que não sejam o ideal, que seria ir para a sala de aula ou voltar para a sala de aula. Veja, eu estou com minha categoria fazendo trabalho híbrido, sem vacina. Né? Vamos dar exemplo, essa pressão que nós exercemos sobre o governo municipal, que nós entregamos também ofício ao governo do estado, pedindo a vacinação do professor, é um atalho para evitar a morte dos nossos colegas, que está acontecendo. Infelizmente, nós não temos um procedimento que deveria ser padrão, planejado, e nós terminamos tendo que percorrer esses atalhos, né, que terminam não sendo os necessários, mas os possíveis. Então, para efeitos de categoria, eu, inclusive, com Valéria, semana passada, tivemos também numa entrevista numa live, a gente terminava colocando um pouco isso, né? Vamos dizer, a presença do Simpep aqui, defendendo a categoria,
porque são grandes sindicatos com força relativa, né, de pressão, que isso tivesse sido feito com o conjunto dos outros sindicatos. Eu sou presidente da CTB também, eu tenho que falar da minha classe, do trabalhador como um todo. Pô, quantos trabalhadores, que são a maioria que estão sendo contagiados pelo Covid, que têm sido mortos, não tiveram essa defesa por parte dos seus sindicatos. Por isso é importante termos sindicatos que representem os trabalhadores. Sindicato de jornalistas, sindicato de economistas, sindicato dos operários, dos médicos, dos enfermeiros, que a gente pudesse fazer essa ação que nós, professores, estamos fazendo. Porque dá a ideia que nós queremos ser os melhores, não é isso. A nossa luta é resultado, a nossa luta é resultado da nossa força, da nossa organização. E o Sintep, os vários sindicatos municipais, o sindicato das redes particulares, de professor, tem cumprindo isso. Que deveria, se o trabalhador entendesse, não por acaso o Temer, depois do golpe de 2016, 15, 16, no governo da Dilma, ele fez a reforma trabalhista, minha gente. Não por acaso agora o Arthur Lira disse que não quer saber de impeachment de Bolsonaro, mas ele quer fazer a reforma administrativa. Sabe por quê? Porque ele quer deixar as relações de trabalho no setor público fragilizada como é no setor privado, para eles fazerem o que querem, entendeu? Então, essa é a lógica. Então, nós precisamos de grandes sindicatos e não é o que o outro lado quer. O outro lado quer o patronato, quer o trabalhador frágil na sua organização coletiva, para que eles imponham tudo que está lá na reforma trabalhista, trabalho intermitente, não é verdade? Você tem sem ter jornada de trabalho garantida, você sem ter salários garantidos, né? Porque sem jornadas, sem ter um emprego formal garantido, você não tem salário nem jornada definidas. Então é o que eles estão querendo. Eles estão querendo. Existe um filme que eu queria que todos aqui que estão nos escutando e vocês assistissem. É um filme que trata dessa nova relação de trabalho no mundo e cita um exemplo na Inglaterra, no Reino Unido. Você Não Estava Aqui. É um filme belíssimo que coloca como é a relação do trabalhador, né, nessa nova realidade sem o direito, entendeu? Sem o direito do trabalho intermitente, sem jornada e sem salário. Assistam esse filme, vocês vão sentir o drama que vai ser o nosso trabalhador a curto, a médio e a longo prazo. Trabalhador sem direito. E cabe a nós, o sindicato, lutarmos para garantir os direitos dos trabalhadores nessa quadra tão dura do capitalismo, querendo aumentar os seus lucros e aumentando o empobrecimento do trabalhador. Então, infelizmente, Sandro e Ibson e Valéria, é o caminho, é o atalho que nós estamos percorrendo em função das questões do Brasil não ter sido feito da forma correta, com planejamento, com lockdown, com isolamento e com investimento na ciência para garantir a vacinação do conjunto dos trabalhadores do nosso país. Obrigado. Então, vamos aí retomando, né, só para a gente lembrar a pergunta, essa questão da vacina já, né, que a gente tem ouvido muito falar, a vacina já para a categoria dos trabalhadores de educação. Iveson, você vacinado e os seus colegas vacinados, vocês se sentem seguros na volta às aulas presenciais? De forma alguma, eu acho que tem que se respeitar esse período que, inclusive, você citou, né? Um período de 2 meses, mais ou menos. E os especialistas também dizem que você só se sentirá realmente seguro quando tiver uma média de 70% da população vacinada. Então, se a coisa está, né, a passos lentos, extremamente lentos, com relação à vacinação, ela está ocorrendo, só que está muito lenta. Né? Então, para que a gente tenha uma média de 70% das pessoas vacinadas, né, isso eu acho que vai chegar até o próximo ano e a gente não vai ter essa média. Né? Porque teve doses, por exemplo, aí anunciaram milhares de doses, né? Elas não chegaram a um percentual menor, tá certo? Então, a previsão é que isso aí, com certeza, né, dure, eu acredito, até o final do ano, vacinando. Tá certo? Eu não me sinto e creio que também os colegas não se sentem, né, seguros em voltar, né, à sala de aula de qualquer jeito. Né? A gente tem que respeitar realmente o que diz a ciência, como Hamilton falou, né? Porque eu nunca vi um país
como o nosso, onde as pessoas, elas, ultimamente, questionam tanto a ciência e desvalorizam tanto a ciência, certo? Eu sou professor de química e eu vejo constantemente, né, esses ataques, né, ao sistema de ensino, principalmente público. Isso aí, para mim, é extremamente ofensivo. Tá? Nós temos trabalhos brilhantes, por exemplo, na UFPB, com o professor Mário Bolino, né? Entre outros profissionais, né? Que, por exemplo, Mário Bolino desenvolveu um respirador, né? Que custa em média de R$ 400 a R$ 500. Eu creio que agora ele está na fase final. Né? A USP também tem trabalhos, né, excelentes, desenvolvendo equipamentos, né, respiradores. Né? Temos o professor Sherlan Lemos, que está desenvolvendo, por exemplo, um equipamento para detectar coronavírus. E temos pessoas boas que desenvolvem trabalhos importantes no país. O problema é que, infelizmente, né, não se valoriza. E assim, eu fico muito triste com isso. E não me sinto seguro em votar de qualquer forma. Eu acho que tem que se investir realmente no ensino híbrido, né? Híbrido não, no ensino remoto, tá certo? Por enquanto, até que grande parte da população realmente esteja vacinada e que seja respeitado esse período de 2 meses para que a vacina ela, né, faça efeito. Né? Além disso, também a gente não sabe, a longo prazo, como é que vai se comportar essa vacina no nosso corpo. Eu, particularmente, eu nunca li nada a respeito disso. Eu realmente não sei. Eu tenho dúvida com relação a isso. Né? Outra, por quanto tempo também a gente vai precisar, por exemplo, tomar uma nova dose? Será que a gente vai precisar de uma nova dose? Ou o que a gente vai tomar agora está vacinado e ponto? Você está entendendo? Então, existem várias dúvidas. E eu creio que não é o momento para a gente voltar, né, à escola sem vacinação. E a vacinação em massa. Né? Eu queria destacar também a importância aí do sindicato, que a gente, por exemplo, eu ouço nas escolas, como eu estou na sala de aula, eu ouço os colegas falarem, né, às vezes revoltados, né, com o sindicato, às vezes até com razão, às vezes não, tá certo? Mas eu digo o seguinte, que o sindicato, para mim, é extremamente importante, tá certo? É através do sindicato onde a gente consegue ter uma representatividade, porque são eles que nos representam, tá certo? E, por exemplo, eu tive problemas médicos, né? Ainda estou querendo resolver, e querendo ou não, eu estou conseguindo resolver com Dona Morena, né, que é da CEP. Inclusive, é uma trabalhadora extraordinária. Eu queria até elogiar aqui, porque realmente ela é fora do comum, tá certo? É uma trabalhadora nata, tá certo? E assim, o sindicato realmente é muito importante. Eu creio que o professor ele tem que se fiar realmente ao sindicato e lutar para que esse sindicato sempre melhore, né, para que a gente consiga estabelecer uma relação harmônica, né, com os governantes, para que eles nos escutem, né, porque a gente realmente precisa, né, desse apoio. Tá certo? Valéria, então, os professores, os profissionais de educação sendo vacinados, né, principalmente agora com o anúncio no município do Recife, que eles já vão poder se vacinar a partir do dia 29. O que nós vamos agora, os professores, estarem falando? Se a vacina já era um mote de uma campanha, você acha que as escolas estão preparadas para o retorno, os profissionais de educação vão estar seguros, os professores estarão seguros para um retorno breve à sala de aula, ao ensino presencial? A vacina é a solução para tudo? Bem, a vacina é importante, porque é a partir dela que nós temos que construir esse retorno, essa segurança, a partir da vacina. Como foi dito aí anteriormente, a gente precisava que cerca de 70% da população esteja totalmente vacinada para o risco ser bem pequeno, né? Mas assim, mesmo se a gente consegue a vacina,
né, começar a se vacinar. Por exemplo, em alguns estados já está acontecendo, no Maranhão, no Rio de Janeiro, em São Paulo, se não me engano, na Bahia. Então, nós vamos ter que cumprir aquele prazo para a imunização, para que a imunização seja completa. Isso aí tem que se fazer. Óbvio. Eu não posso tomar a primeira dose e ir embora trabalhar. Não tem como, porque a orientação, inclusive, é que você tome a primeira dose, fica se cuidando para que você tome passe aquele prazo para você retornar. Nós temos um exemplo na direção do nosso sindicato. A companheira Vânia Albuquerque, Elmito conhece bem, uma companheira de luta, uma companheira querida. Ela está hoje internada. Ela saiu até, fez algumas atividades, ela é uma pessoa que assim, se entrega à luta. E ela está internada com Covid. Ela tomou a primeira dose da AstraZeneca, só que ela já estava contaminada. Ela tomou e ela, mesmo, parece que assim, no outro dia ela já estava, em resumo, quando fez exame deu Covid, ela já tinha adquirido a contaminação e terminou no hospital. Graças a Deus ela está tudo bem. Mas assim, é um exemplo. Tem que manter o prazo para fazer a complementação. E mesmo assim, ao retornar, todos os cuidados, né? Todos os cuidados, o ideal era que não se retornasse após todos estarem vacinados, você tem 70%. Mas, se a gente retorna depois da vacinação completa, seria com todos os cuidados, né? Ainda, protocolo, mas nós teríamos menos risco, né? No caso dos trabalhadores de educação, o risco seria bem menor, né? Até cair o vírus com uma vacina, mas você contrai ele de uma forma que não é essa forma agressiva, né? Que as pessoas terminam no hospital e não tem. É isso. Porque, na verdade, isso não vai se resolver em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nós vamos ter todo um período aí de construção desse retorno. Mas, assim, a vacina, ela já é um indicativo de que a gente já pode passar para outro patamar na escola. É um retorno ainda com risco, mas menor. E ainda eu penso que, inclusive, o trabalho híbrido, com aula remota e aula presencial. Por quê? Porque os pais dos estudantes, hoje, eles têm a opção de enviarem ou não as crianças e os jovens para a escola. E penso que isso tem que continuar por vacinação. Porque os estudantes não estarão vacinados. Portanto, eu penso que é isso. O ideal aqui para nós era que todo mundo tivesse as condições para que seus filhos ficassem em casa até a situação. Não, nesse momento, a gente tem tranquilidade e a letalidade do vírus não preocupa mais. Então, é um pouco isso. Essa situação, a gente tem que observar muito a realidade. Os professores, trabalhadores em educação, a gente sofreu um impacto grande com a pandemia. Né? Esses que dizem que a nossa CNTE, a nossa confederação, ela fez ela fez uma pesquisa em 2020, feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, em convênio com a nossa confederação. Ela fez uma pesquisa com 15.654 professores, trabalhadores de educação, e desses 78% eram mulheres, porque realmente é uma característica da nossa educação básica, não é? Nós temos um número bem maior de companheiras. E nessa pesquisa, o que se observou? A situação vivida, assim, por exemplo, essa questão do trabalho de casa, você levar lazer para dentro da sua casa, para o seu ambiente privado, o seu local de trabalho. O que isso tem acarretado nesses trabalhadores e trabalhadoras, né? O excesso do trabalho, o excesso, por exemplo, de você não ter hora, né? Atender estudante a todo dia, e você deve saber o que é isso, né? A todo dia, toda hora. Muitas vezes o professor não quer atender, mas fica preocupado com aquele estudante, porque sabe que ele não tem as condições para falar em outro horário. É tanto que a gente hoje, na nossa pauta de negociação, nós temos lá uma questão chamada normatização do trabalho remoto, porque a gente precisa que seja normatizado
aqui no Estado, para que a gente possa ter nossos direitos, né, respeitados, inclusive o direito de desconexão. A pesquisa mostra que o crescimento, por exemplo, da questão de saúde, da questão da saúde mental, o aumento, né, do número de casos de pessoas com problemas mentais, com depressão, que na nossa categoria ele existe e ele vem crescendo há muito tempo, né? E na pandemia isso piorou muito. Principalmente quando eu falo aqui que 78% são mulheres, a gente sabe que essa mulher, a mulher, ela trabalha fora e trabalha em casa, então ela tem que adaptar a sua casa, a professora tem que adaptar a sua casa para fazer o trabalho da escola, para dar sua aula, o trabalho público, né, dentro do privado, e ao mesmo tempo desenvolver todas as tarefas que acaba de fazer. Então, gente, é isso. Então, quando se fala que nós temos compromisso, faz-se até, às vezes, eu acho horrível, faz-se comparação com o bar. O bar não abre, o restaurante abre todo dia, por que a escola não pode abrir? Diferente, a loja. Ninguém entra numa loja para passar uma manhã na loja, uma tarde, o dia todo. Né? A escola é isso, a escola, o jovem, a criança e o professor que trabalha em educação passam, muitas vezes, toda uma manhã, às vezes, todo um dia naquele local. Então, é um ambiente realmente. Quero dizer só um detalhe, gente. Tem a questão do ir e vir, ir para casa, voltar de casa. Por exemplo, no interior, nós somos um sindicato de categoria estadual, no interior nós temos uma complicação. É o seguinte, lá, tu sabe o que é isso, ele representa também os professores das redes municipais. Nós temos a questão do transporte escolar, que é o seguinte, você tem a cidade ou o distrito que tem uma escola e aquele jovem, aquelas crianças, vêm muitas vezes da área rural, no transporte escolar, muitas vezes lotado, que não cumpre o protocolo. E aí você tem um problema, você tem a criança que sai lá o jovem que sai lá da rural, vem para a cidade. Depois ele volta. Veja o perigo nesses tempos de Covid, né? Então, veja, é por isso que nós estamos. Como disse esse companheiro, é uma greve diferenciada, mas não tem jeito. A gente até pensou em chamar de greve, sabe? Mas a categoria não topa, tem que chamar de greve. Quem participa da Assembleia sabe, a gente disse, vamos manter o trabalho remoto, sair do presencial. É greve. Então tem que ser greve. É uma greve diferente, é uma greve parcial. Mas é isso. Então a gente segue aí essa notícia do Recife. Eu vi agora quando eu fui abrindo aqui o celular para essa live, aí vi que chegou para mim, não deu nem tempo para eu ver. Eu vi a foto do prefeito dizendo que ia ter a vacinação aqui em Recife. Mas é isso. Eu gostaria agora só de solicitar a todos, né, que a gente faça aí 20 segundos de silêncio. Hoje, infelizmente, um companheiro nosso, o doutor Jamerson Ramos, advogado aqui em Olinda, de apenas 23 anos, ele faleceu e a gente soube dessa notícia um pouco antes da live começar, e ele tem muitos amigos aqui no Observatório Popular de Olinda, e aí eu queria a todos que a gente ficasse esse tempo em silêncio para que a gente fizesse uma homenagem à alma dele, que seja bem guiada aí para o ser celestial que vai guardá-lo, com certeza. Bom, gente, traduzindo um pouco, né, eu acho que todas as falas de que eu tenho lido aqui de todas as pessoas, né, na verdade, eles não estão sendo colocados tanta pergunta como afirmações. Pelo que a gente percebe de todos os participantes da live, há exatamente essa grande preocupação, né, por nós termos um ensino remoto, o ensino híbrido e o ensino presencial. O ensino presencial é o professor em sala de aula com todos os seus alunos em ambientes normalmente fechados, mal ventilados, onde o vírus da Covid pode ser passado
com uma facilidade muito grande. O ensino híbrido é onde nós reduziríamos o número de alunos em sala, o professor teria que estar dando aula presencial para parte desses alunos e parte desses alunos estariam em casa. E, teoricamente, seria adotado um rodízio dos alunos que poderiam estar em casa, dos alunos que estariam na sala, também a opção de alunos que não iriam à sala de aula e ficariam só em casa. E o ensino remoto, né, ele às vezes é confundido com a educação à distância, mas, na verdade, é o professor produzindo a aula, o professor produzindo conhecimento e, simultaneamente, os alunos podendo participar. O que nós sabemos, infelizmente, pelas essas disparidades regionais e de renda do Brasil, também como bem colocado pelos nossos participantes, é que não são todos os alunos que têm condições de acesso à tecnologia, de ambiente para poder estarem estudando, acompanhando as aulas. Muitas famílias não têm com quem deixar essas crianças e tudo isso traz um grande imbróglio. E é justamente essas questões que a gente vê pessoas tão radicais colocando que o retorno deve ser imediato, não levando em consideração a saúde dos profissionais de educação, a saúde principalmente das nossas crianças, já que o ensino superior tem algumas peculiaridades que são diferenciadas em relação ao ensino fundamental e ao ensino médio. Mas também, pelo que a gente percebe, eu acredito que, né, resumindo um pouco, não é o momento, hipótese alguma, do retorno às atividades presenciais. A partir do momento que os professores forem imunizados, não vacinados, haveria, por parte do sindicato, dos representantes dos trabalhadores e dos professores, né, essa possibilidade de sentar numa mesa de negociação para um possível retorno das atividades presenciais. Mas, pelo que nós percebemos, esse semestre letivo não teria a menor possibilidade desse retorno e que o ideal seriam as atividades remotas e não híbridas. Eu gostaria só que vocês me corrigissem se o meu entendimento, se esse resumo que eu estou passando para todos os participantes esteja um pouco equivocado. Seria isso? Eu voltaria. Bom, exatamente, você colocou o que é que nós pensamos do ponto de vista do que seria o melhor momento. A forma ideal, não é verdade? Mas o ideal e o real existe uma certa distância. Eu tinha um professor da universidade que ele dizia muito isso. O ideal muitas vezes, está muito distante da realidade. Porque, veja, nós temos que entender onde é que nós se metemos. Hoje eu falava, Valéria, eu estava na Assembleia, dei uma saidinha para participar do lançamento da Conferência Popular de Educação. Eu fui na Assembleia Legislativa, inclusive tinha pessoas do Sintep lá, você estava coordenando muito bem a Assembleia, fiquei até um momento na Assembleia, depois fui para lá, e a Assembleia Legislativa abriu e eu fiz uma fala, né? E, obviamente, é muito comum entre nós a gente entender onde nós se metemos, entendeu? O seguinte, o Brasil, 2015, 16, 17, mudou. Nós mudamos. Um país que avançava na democracia é um país que está tendo um retrocesso muito grande. Um país onde as pessoas eram tratadas, né, do ponto de vista universalizado, com políticas públicas, nós deixamos de ter. O Brasil de Temer para cá é um país da redução de tudo. Redução da democracia, redução da intervenção do Estado, redução da melhoria de vida do nosso povo. Nós tivemos a PEC 95, a da morte, que congelou por 20 anos gastos em educação e saúde. Ou seja, o Brasil que caminhava democraticamente, né, para incluir todos, né, para todos participarem da riqueza do país, nós tivemos um retrocesso nisso. E aí convenhamos. Ontem o Brasil ficou estarrecido com o nosso presidente genocida, junto com seus assessores, falando de 400 mil CPF cancelado, uma linguagem da bandidagem. Então nós estamos dirigidos por esse pessoal, minha gente.
Esse é o parâmetro primeiro que nós temos que ter. De que quem pode mais, pode menos. Ou seja, todos os descaminhos que o Brasil atravessa hoje, na saúde, na educação, no emprego, nas políticas públicas, é resultado dos 57 milhões de votos equivocados que nós tivemos. A democracia está sendo engolida, o país está sendo destruído, o povo está sendo morto, um genocídio. Nós estamos vivendo um genocídio. Hoje fala de quase 3.200 mortos. Nós estamos com 395 mil mortos. E o presidente aparece na maior cara de pau, tirando onda com a sociedade. Tirando onda. Então, Sandro, Ibson e Valéria, e quem nos escuta, nós não temos como estar idealizando esse país. Ou nós damos um cavalo de pau nessa lógica, ou o que é que está acontecendo? No Brasil, o Bolsonaro quer punir quem fez certo. Quer punir os prefeitos, quer punir os governadores. E ele que fez tudo errado, está dando as cartas do ponto de vista nacional. Hoje, amanhã, depois da manhã, daqui a algum dia, daqui a um mês ou alguns meses, se nós chegarmos em 2022 com Bolsonaro, eu participei, Valéria, de um debate um dia desse, o Brasil vai chegar só o buraco e a caatinga. Esse cara está destruindo o país. E aí, todas essas medidas, você fez, Sandro, uma síntese correta, quais os caminhos percorrer, é o que eu disse no início. Se em março nós tivéssemos caminhado, como apontava a ciência, como os bons exemplos no mundo foram feitos como exemplo da China, o Brasil não estava nessa situação. Fala-se que aquele outro maluco nos Estados Unidos poderia ter evitado 40% das mortes. No Brasil, ao contrário, Bolsonaro é o estimulador. Não tem como dizer que Bolsonaro não é o maior responsável pela situação que nós estamos. Então, toda essa política de planejamento, que era o caminho correto, o ideal é isso, o professor só voltar quando tiver imunizado, né? Mesmo que volte de forma híbrida, mesmo que volte com todos os cuidados necessários, nós estamos caminhando no mundo da ideia, porque nós temos um sistema, um Estado Nacional, um Ministério da Educação, um Ministério da Saúde, ou um presidente que não caminha com esse ideal, caminha com uma lógica que desorganiza todo o sistema, seja o da educação e da saúde. Todos os sistemas de educação que nós temos vivenciado, nós temos que levantar a mão para o céu, porque nós temos muitos prefeitos responsáveis, muitos governadores responsáveis, que ele quer punir. Tem uma subprocuradora que quer agora investigar os hospitais de campanha, que ele queria, inclusive, reverter a CPI, né? A CPI teria que investigar os estados e os municípios. Se nós não tivéssemos bons prefeitos ou prefeitas, bons governadores e boas governadoras, a nossa situação estaria muito pior. Para se ter uma ideia, a Sputnik agora, é uma disputa de mercado. Não foi aprovado pela Anvisa, por decisão política, é óbvio. Mais de 60 países aprovaram a Sputnik. Há uma quantidade de bilhões de pessoas já tomaram a Sputnik. Por que o Brasil não aprovou, rapaz? O Guedes acabou de dizer agora que a vacina chinesa, que nós temos a maior quantidade de pessoas vacinadas, ainda bem, em função da iniciativa do Butantan, ele diz que ela é ineficaz. Há uma lógica ideológica na cabeça desses malucos, rapaz. Então nós estamos refém desses malucos. Então, nesses malucos, infelizmente, trazer o ideal, trazer o planejamento, trazer a referência da ciência é um caminho que fica, às vezes, num certo idealismo nosso. Nós temos que enfrentar essa realidade de uma forma muito pontual, como a Valéria colocou. De acordo com a realidade, nós vamos enfrentando. Se é uma oportunidade de ter avançar a vacina, é melhor voltar para a sala de aula com a vacina do que sem ela. É óbvio. Porque esse caminho da ciência, nós perdemos ele lá em março. E nós já perdemos 400 mil vidas. E, infelizmente, vamos perder muito mais em função da responsabilidade desse genocida.
Agora, que o caminho, como você fez uma síntese, que é o sentimento dos 3 representantes da educação que estão aqui, que esse é óbvio, vacinar, né, ter a imunização, não trabalharmos ainda com sala de aulas muito cheias. Eu vou terminar aqui e dar alguns exemplos. Eu dizia com o Valério um dia desse, num debate, que o que mais magoa é a injustiça, entendeu? Para se ter ideia, a CPI não podia começar de forma presencial, porque havia risco para os 11 senadores lá no Senado, no Congresso Nacional. Meu camarada Ives, mesmo com 1/3 do aluno em sala de aula, ou a metade, nós trabalhamos com muito mais do que isso. E lá são pessoas adultas, né? Nós trabalhamos com crianças, com adolescentes, que se tocam, que estão em processo de formação. Os juízes vão lá, cada um na sua casa, ou os deputados federais e estaduais, a conferência hoje foi assim, a Conferência de Educação. Todos na sua casa, decidindo para que nós, os trabalhadores, e no caso específico os professores, vão para um ambiente presencial. Isso é injusto, rapaz. Nem critério de justiça se tem. Eu fico lá, na minha casa, normalmente uma mansão, onde juízes, etc., moram, decido de forma virtual que o trabalhador tem que ir para lá para estar com 30 alunos em sala de aula, não é? Pegar ônibus lotados. Isso é, no mínimo, injusto, rapaz. Uma justiça injusta. E são esses juízes que decidem que o Sintep tem que ter aula presencial, que jogaram meus professores privados nas aulas presenciais. Estão lá os professores privados, estão lá jogados em sala de aula, porque a justiça foi lá, conseguimos 4 dias. Depois de 4 dias, foi lá. Não, as aulas têm que ser presencial. E não há um dia que eu não diga lá nas redes sociais: sinto muito, meus sentimentos, botam uma carinha muito triste. Meus logaritmos no Facebook já conhecem. Quando eu boto uma letra, ele já sabe o que eu estou escrevendo. Meus sentimentos, da quantidade de professores e professoras que estão. Então, o que mais dói é isso. Esse caráter injusto, de quem fica nos seus palacetes e joga o professor para as aulas, para as salas de aulas apertadas, que não cumprem distanciamento, que andam de ônibus para aumentar a quantidade de vítimas desse genocídio, dessa cultura irresponsável desse governo, do governo Bolsonaro. Agora que, obviamente, o que você colocou é o que nós queremos, de forma ideal. Mas, infelizmente, nem os executivos, grande parte deles, nem os poderes legislativos, até porque votaram agora, viu? Né, Valéria? Votaram uma lei agora que é proibido, a educação virou essencial, uma atividade essencial. Então, portanto, não pode evitar de estar se dando a aula presencial, já está tramitando, vai agora para o Senado, votou por ampla maioria no Congresso, na Câmara Federal, e está indo para o Senado. Porque o nosso povo não só errou no voto em Bolsonaro, viu? Nós elegemos um bocado de deputados com a mesma visão de Bolsonaro. Nós só temos naquela casa hoje em torno de 40 representantes dos trabalhadores e uns 130, 120, 130, 140 deputados vinculados aos interesses do povo. No mais, é de Bolsonaro para pior, uma quantidade de deputados e senadores que nós temos no Congresso. Então, o nosso povo tem que ter muito cuidado com a democracia. Porque a gente, às vezes, diz, olha, eu não vejo prefeito, nem governador fazer nada. Tá aí a diferença do que foi um governo no passado, que construiu com todos os erros que foram cometidos, que possam ter sido cometidos, e um governo agora que só faz destruir e comemora a morte do nosso povo. Valéria, gostaria que você, por favor, fizesse as suas palavras, os seus comentários finais, devido ao adiantado da hora da live. E também aí queria perguntar, suponhamos que eu fosse aí o governador do estado de Pernambuco e que todos os professores fossem vacinados até junho. Vocês sentariam comigo para negociar um retorno das aulas, por exemplo, presenciais, no mês de agosto? Ou mesmo assim você acha precoce? Não, veja, se é isso que nós queremos, né? A nossa greve é pela vacina. No momento que nós tivermos
vacinados, cumprido o tempo para que a imunização faça o seu efeito, é óbvio que nós negociamos o retorno para as escolas. Porém, com todo cuidado. O ideal seria que os alunos, os estudantes não retornassem. Né? Eu até falei isso. O ideal seria que os pais, né, as famílias, dissessem, não, meu filho só vai para a escola após a vacinação. Mas a gente sabe que há uma pressão das famílias de algumas famílias, não são todas, né, não é nenhum principal. Várias situações que se já aqui, inclusive sobre isso, a questão da merenda, a questão do que representa a escola, o presencial, porque, veja, o trabalho remoto vai continuar a existir, mas ele não substitui o presencial, porque o presencial é imprescindível, a escola precisa, né? A escola é um espaço coletivo, de coletivo, não é? Então, a pandemia demonstrou isso, a necessidade do trabalho presencial nas escolas. As famílias sentiram isso. Mesmo aqueles que defendiam a educação à distância para a educação básica, que o MEC defende isso, né? Setores aí do governo Bolsonaro defendem isso, setores da elite brasileira, inclusive aí ao pessoal das escolas privadas, essa turma que trabalha com a educação à distância, defendiam a educação à distância na educação básica. E que a gente provou por A mais B que é um negócio absurdo. Pode sim existir trabalho remoto, uma aula, pode existir. Porém, não substitui o trabalho presencial. Portanto, isso teria que ser alvo, essa questão que você coloca de sentar. Claro, nós estamos abertos a negociar. Nós queremos a vacina. E o ideal seria isso. Eu estava dizendo, que não tivesse estudantes da escola, mas vamos ter. Então, vamos ver como é que nós fazemos. Por exemplo, essa questão da aula híbrida, da divisão. Inclusive, hoje no Estado já se faz isso. Por exemplo, as escolas integrais, pela manhã a aula é presencial. A grande maioria. A aula é presencial. E à tarde, o trabalho é remoto. Eles vão embora para casa, tem trabalho remoto, tem aula na parte da tarde. Porque a escolas integrais, né, elas funcionam o dia todo. Os alunos chegam de manhã às 5 horas e ficam até às 5. Então, está se fazendo isso. Mesmo antes da greve, nossa parada, nós já tínhamos a aula, tanto presencial como a aula remota. Então, é isso. Nós estamos abertos ao debate e quero dizer, sabe o que é o problema? É que a gente procura botar a culpa em quem é vítima. Porque todos nós, o povo brasileiro, os professores, os estudantes, os trabalhadores, estamos sendo vítimas dessa necropolítica implementada pelo governo federal. Porque aqui, para nós, companheiros, nós enfrentamos o vírus e enfrentamos o governo federal. Porque o governo federal, desde o início da pandemia, ele joga a favor do Covid, ele joga a favor da morte das pessoas. Nós podíamos estar hoje em outro patamar. Se o governo tivesse negociado lá em julho, agosto, não é, as vacinas poderiam ter chegado aqui. O Brasil tem expertise nessa área de vacinação, nós somos referência da OMS. Eu tenho certeza que se as vacinas tivessem chegado, nós estaríamos na frente da maioria desses países, inclusive da Inglaterra. Porque eu fico olhando e vejo como é devagar a vacinação lá. Se a gente tivesse vacina no Brasil, nós teríamos o recorde de vacinação, porque assim nós temos um sistema que funciona no SUS, né? É estados e municípios. Vocês veem as vacinas chegam e rapidamente distribuídas. Infelizmente, então a culpa não é nossa, gente. Nós, professores e trabalhadores de educação, não podemos ficar às vezes. Não, mas os estudantes... Mas, veja, nós estamos assim porque o governo negligenciou a educação. Vocês viram agora recentemente que o governo vetou um pacote de investimentos nas tecnologias para a educação. Foi vetado. Vocês viram que agora, nesse orçamento que foi aprovado, foi reduzido, né, da educação também, da educação de vários setores importantes. Então, veja, não há compromisso com esse governo, porque, como ele disse, são 400 CPFs. É gente a menos para esse novo país. E a gente sabe que esse tipo de pensamento filosófico isso não é coisa nova, né? Não é uma coisa nova. Portanto, por isso que ele não se preocupa. Então, nós não temos culpa
das crianças não estarem indo para a escola. Nós não temos culpa do índice que nós temos hoje de letalidade do vírus. Outra coisa, a vacina, gente. Olha, eu nasci tomando vacina a minha vida, todos nós, né? A gente nunca procurou saber de onde é que vinha a vacina, quem fez, como é que foi. E agora se criou uma onda que a gente tem que saber de onde é a vacina, quem fez, como foi. A gente fica questionando a ciência. Eu não tenho capacidade nenhuma para eu quero tomar qualquer vacina. Se a Anvisa, se está dizendo que a vacina funciona, eu não quero saber qual é. Eu quero tomar a vacina, né? Sem problema. Aí fica um monte de teste. Isso aí, gente, inclusive, às vezes, de companheiros e companheiras que são, né, que passam anos na universidade. Infelizmente, né, nós estamos vivendo esse momento no nosso país, um momento de atraso político, ideológico, que só está levando o nosso povo a essa situação que a gente está vivendo. Um colega nosso, o nome dele é Madureira, ele é lá do Rio de Janeiro, ele foi se vacinar, eu vi no Facebook, e aí ele estava com a placa dizendo assim, o SUS sobrevive a 2 vírus. A Covid, o SUS tem que lutar contra 2 vírus. A Covid é atacada por 2 vírus. A Covid e o governo federal. Que é verdade. Veja, para se sustentar o que tem hoje, o que existe hoje, vocês vejam essa confusão toda aí, essa CPI, é mais justíssima. Nós estamos vivendo, a gente, em vez de ter ajuda do Estado, do governo federal, é ao contrário. Então, veja, gente, então é isso, a gente tem que estar atento, veja, a nossa vida. Eu fico doente, eu quero ressaltar isso, quando eu vejo professores, trabalhadores em educação, aliás, qualquer pessoa, e principalmente eu, companheiro nosso, dizer que político é tudo igual e tudo calça 40. Minha gente, isso é de um negócio tão atrasado. Infelizmente, nós não temos condições. Nosso país elegeu um monte de trabalhador. Tem gente do movimento civil, é trabalhador que está nas cidades, está nas fábricas, eleger para defender a gente lá no Congresso. Como disse Elton, lá nós temos cerca de uns 40 trabalhadores. O resto vai... Aí nós temos lá 100 e poucos deputados que são aqueles que votam sempre a nosso favor. Para a gente conseguir avançar em determinada votação, tem que ampliar, tem que juntar todo mundo. Foi assim, por exemplo, com a votação do Fundeb. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente perde. Por exemplo, agora, essa questão da escola ser trabalho essencial. Eu assisti parte da sessão. Minha gente, é um negócio constrangedor e vergonhoso de quem não tem compromisso nenhum, nem com a educação, nem com o povo brasileiro. E quem vota num negócio desse não tem compromisso nenhum. Atividade essencial para quê? Ficou bem claro. Para obrigar numa pandemia, o trabalhador tem que trabalhar do jeito que tiver, sem vacina, sem nada. E também, sabe para quê? É outro problema. Para acabar com o direito de greve. Uma deputada chegou a colocar isso lá. A questão do direito de greve foi discutido lá também. Porque se é essencial, não tem direito a fazer greve. Então, é um pouco isso que a gente tem que estar esperto. Nossa vida é movida pela política, não tem jeito. Ou a política avançada ou atrasada. A atrasada é essa que assolou o nosso país e que a gente está perdendo o que nós temos. Inclusive, dos nossos companheiros, companheiras, familiares e tantos amigos que a gente já perdeu, né, pelo Brasil afora. Então, é um pouco isso. Eu quero reforçar que sexta-feira nós temos nossa carreata a partir das 9 da manhã, lá no Complexo Santos. Nós sairemos de lá em carreata, passando pelas escolas ali, vamos organizar esse roteiro, mas vamos terminar em frente à Secretaria de Administração, porque hoje nós teríamos uma negociação da campanha salarial que foi suspensa porque nós estamos em greve. Então, nós vamos para a frente da Secretaria de Administração. Queremos dizer que a nossa que ela é justa, pela inclusive, a reduzir a circulação do Pernambuco. Isso. O professor Iveson, então queria aí seus comentários, suas colocações finais para a sociedade, mas também para os professores, para seus colegas, para os pais, para as mães de alunos que têm toda essa preocupação. Quais seriam as suas colocações finais? Eu acredito que a gente só pode realmente voltar à sala de aula, né, por completo, de forma segura. Isso vai garantir não só a nossa segurança, como também do aluno. Como bem Valéria falou aí, né, os alunos pegam transportes escolares, né, esses transportes escolares eles são lotados, né,
e eles podem se contaminar durante o percurso e levar, né, a doença para a família dele e para a gente também. Então, eu acredito que a gente só pode voltar realmente à sala de aula de forma segura, tá certo? Infelizmente, a gente chegou nesse patamar devido a decisões erradas, como bem falou Milton, né? Do governo federal, Valéria também citou isso, né? Falou muito bem também. E, por conta dessas decisões erradas, nós agora estamos pagando definitivamente o preço. Estamos à mercê, né, do vírus e fica essa guerra política, né, que não vai levar a sociedade a nada, se você for analisar, não vai levar a nada, certo? E o prejudicado vai ser principalmente as pessoas mais humildes, mais pobres, né? Principalmente os alunos das escolas públicas, tá certo? Com certeza, eles serão os mais prejudicados. Ou você acha que esses alunos eles vão ter como recuperar esse tempo perdido, né, de aula? Eu acho pouco provável, pouco provável. Eu acho que tem que haver um plano de ação do Estado, que eu falo do Estado brasileiro, para tentar minimizar os impactos, né, da pandemia na vida desses meninos. Oferecendo o quê? Por exemplo, pré-vestibulares, cursos pré-vestibulares gratuitos, né, preparatórios gratuitos, para a gente tentar fazer algo por esses meninos. Porque eu sei que o buraco, em termos de conhecimento, é imenso na vida desses meninos. Tá certo? A gente está numa situação realmente deplorável, entendeu? Agora, voltar para a sala de aula sem segurança não tem a mínima condição, tá certo? Acho que tem que ser respeitada a questão da vacinação, do tempo em que, né, essa vacina ela vai realmente surtir um efeito, tá certo? Para que a gente volte de forma segura e ter a população em massa vacinada, tá certo? Então, aos pais, eu quero dizer que a gente continua trabalhando, né? Apesar de muitos dizerem o contrário e jogar a sociedade contra a gente, porque acontece isso, infelizmente, a gente está vendo isso, que a sociedade, né, existe essa tentativa de jogar a sociedade contra a gente está trabalhando, pode ter certeza, tá certo? Não tenho horário nem para dormir, eu recebo, né, informativos de alunos, meia-noite ou até mais, eu respondo, entendeu? Tiro dúvidas, enfim, a gente está fazendo o possível, pode ter certeza. Eu acho pouco provável um aluno meu dizer, não, o professor Y é um professor irresponsável, ele não está cumprindo com as obrigações dele. Eu procuro atender todos os meus alunos. Como eu posso, também porque eu também sou gente, eu sou igual a todos. Eu tenho minhas fragilidades, né, como eles têm, entendeu? Mas, na medida do possível, eu estou fazendo de tudo para atendê-los. E eu tenho certeza que meus colegas também. Então, a gente tem que acabar com essa guerra, né, que não vai resolver nada, jogar a população contra o professor, né, porque enquanto a gente não tiver uma vacina em massa, certo, a gente não vai conseguir resolver nada. Mesmo porque, como antes eu tinha dito, a gente não sabe quantas doses serão necessárias depois da gente ter vacinado. Será que vai ser necessário a gente se vacinar de novo? Né? Qual o período, né? Por acaso, se caso tiver de se vacinar novo, qual vai ser o período, né, de uma nova vacinação? Enfim, então são muitos questionamentos, certo? Então essa guerra política, né, não vai resolver nada, a gente tem que procurar soluções, tá certo? Agora, a gente também não pode dizer, né, que não houve, né, uma contribuição de forma efetiva do governo federal, né, que poderia ter realmente comprado antes, né, as vacinas, como bem o Valdemar falou, tá certo? E que a falta dessa atitude está nos levando a essa situação de caos. Entendeu? Então, essa CPI da Covid, por exemplo, eu acho necessária que exista. Né? E eu acho que tem que apurar tudo. Se houve a omissão do governo federal, dos governadores, né? Enfim, dos prefeitos, e se passe a limpo. Entendeu? O que não pode, a gente pagar. Né? O que não pode, a sociedade mais frágil, pagar. Né? Se bem que a Covid está atingindo a todos, ela não escolhe classe social, né? Ela está atingindo a todos. Constantemente a gente está vendo aí gente morrendo, pessoas conhecidas. E o pior, o desespero maior, é quando vai chegando próximo a gente, né? Próximo aos nossos familiares, amigos. Aí você vai dizer, poxa, caramba, está desenfreado. Entendeu? Então é isso que eu digo aos pais, né? Que
o que a gente puder fazer pelos seus filhos, a gente vai fazer, como vem fazendo, tá certo? E nos ajude para que a gente continue com esse trabalho e que esse trabalho também atinja principalmente aqueles mais necessitados. Como eu falei, nem todos têm tecnologia, nem todos têm acesso a isso. A questão da alimentação é fundamental para esses meninos. Tá certo? Tem meninos que passam necessidade e se alimentam nas escolas. Então a gente não pode esconder isso. Por que não pegar essa merenda, por exemplo, se ela tiver já um mês antes do vencimento, por que não distribuir para essas famílias? Ou até antes, por que não? Por que não fazer isso? Não é? Eu tenho certeza que vai ser muito bem-vindo. Tá certo? Enfim, então eu desejo a todos aí, né, que dias melhores venham, surjam, que a gente está precisando realmente. A gente está precisando de uma luz no caminho ali. Certo? Obrigado. Certo. Olha, eu gostaria de lembrar a todos que estão participando da live que ela vai estar disponível na gravação no nosso Instagram, @ObservaOlinda. Então, depois vocês podem pegar o aviãozinho, passar para quem vocês acham importante assistir essa live e também rever o debate aí, que foram tratados muitos pontos extremamente importantes. Também ela vai estar no Instagram, também com @ObservaOlinda. E quem ainda não adicionou tanto o nosso YouTube, o nosso Instagram, eu acho bastante interessante, se vocês puderem, que nosso trabalho ele apenas está começando. O Observa Olinda, ele nasceu de um grupo de pessoas em Olinda progressistas, preocupados justamente com os rumos da nossa sociedade, com as melhorias, com a fiscalização, com atitudes propositivas para que a gente possa melhorar o nosso país e, principalmente, passar por esse período de tanta turbulência. Lembrando que ainda nós teremos muita turbulência, porque as eleições ainda vão demorar 1 ano e 5 meses, até o dia 3 de outubro, aproximadamente, e a gente ainda vai precisar de estar muito atento, principalmente informando a sociedade, principalmente levando a veracidade do fato para que as pessoas possam construir conhecimento e formar a sua opinião. Também gostaria de lembrar que nós estamos com uma grande campanha de arrecadação de alimentos, que vamos terminar agora no final do mês. Dentro do nosso Instagram, vocês também podem ver os números para ligar. Nós estamos aí já com aproximadamente 100 cestas básicas completas, que nós vamos distribuir para comunidades carentes daqui no município de Olinda. Quem puder fazer a contribuição, quem puder nos ajudar, por favor, contacte os números de Daniel e Matheus que estão ali. Gostaria também de agradecer muitíssimo a participação de todos. Na verdade, a live ela só é feita pelos participantes que estão aí, jogando coraçãozinho, batendo palma, comentando. É isso que torna a live tão viva, é isso que vigora e que deixa todo mundo animado aqui para debater. Também que na semana que vem nós estaremos com uma nova live, onde a gente vai tratar o desemprego e a reforma trabalhista, as consequências para o trabalhador. Vamos estar aqui com o advogado trabalhista João Galamba e vamos estar com o economista da FEComércio, Rafael Ramos. Uma pessoa, é um economista que eu tenho muito respeito por ele, a gente participa muito de debate junto, e ele é um economista com uma vertente muito social, embora trabalhe aí na representação patronal. Então, nós vamos estar discutindo essa problemática na próxima semana, aqui também pelo Observatório de Olinda, a partir das 20 horas. Todos estão mais do que convidados para poderem estar aqui com a gente, e quem não puder, novamente a live vai estar gravada, tanto no nosso YouTube, como também no Instagram. Gostaria de agradecer a todos do Observatório que estão aqui, todos que ajudaram na construção, a Comissão de Formação, a Comissão de Educação, a Comissão de Organização, né? A Comissão de Comunicação pela divulgação, ou seja, a todos nós que fazemos o Observatório de Olinda, esse movimento tão bacana, tão bonito, apartidário, porém progressista, aonde a gente quer aí o bem, a melhoria de vida da população do nosso município e, óbvio,
de todo o estado de Pernambuco e do nosso país. E agora, gostaria de agradecer muitíssimo a presença dos nossos ilustres convidados, né? Foram eles que fizeram a nossa live. O meu papel aqui era apenas de mediar, de provocar e não, obviamente, colocar a minha opinião. Gostaria de parabenizar, né, pelas palavras proferidas, pela análise muito aprofundada da nossa situação. Elton Bezerra, que é o presidente do Sindicato dos Professores do Simpro, muito obrigado mesmo pela sua presença, foi muito brilhante as suas colocações, as suas ponderações e as suas colocações além até do que a gente perguntava, colocando um pouco aí esse retrato do Brasil que nós estamos vivendo aí há um pouco mais de 2 anos. Também gostaria de agradecer muito Valéria Silva, presidente do Sintep, presidenta do Sintep, perdão, né, por essa sua participação aí também tão bacana. Aqueles probleminhas técnicos iniciais não foram nada, comparados aí à sua forma de falar, de esclarecer aí todas as questões e colocações em relação a esse momento tão grande desse nosso aí paradoxo entre saúde, economia, educação, essa confusão que querem colocar aí na mente do cidadão brasileiro. E também agradecer muito o nosso amigo, o nosso colega de observatório, o professor Ibson de Carvalho, né, que é professor da rede pública estadual aqui do município de Olinda, batalhador pela educação, que vive essa realidade do ensino público, né? Eu não ensino na rede pública, já ensinei há muitos anos no início da minha profissão, mas depois eu fui para a área universitária e hoje estou há 22 anos como professor, não conheço essa realidade mais da juventude, dos meninos, dessas condições mais precárias, mas na época que eu lecionei, eu vi como as condições eram bastante complexas e como isso veio se deteriorando com o passar do tempo. Eu imagino o quão difícil é esse sacerdócio da educação num Brasil tão combalido, tão destruído aí pelos nossos governantes. Enfim, agradecer a todos, muitíssimo obrigado, em nome do Observatório Popular de Olinda, e todos já estão convidados, né, a casa é de vocês, para um próximo debate. Quando precisar dos nossos canais para colocar alguma coisa também, estamos à disposição. Tudo que vocês puderem nos mandar, elucidar em relação aí a esse novo momento e a luta de vocês pelos professores, pelos trabalhadores de educação, nós estamos aí dispostos, né, e muito dispostos a poder contribuir com os sindicatos dos professores, dos trabalhadores de educação. Se alguém ainda quiser um último aí adeus a todos, né, uma boa noite, por favor, o façam para a gente, então, poder encerrar aí a nossa live dessa quarta-feira, dessa terça-feira. Eu queria agradecer muito o convite, né, saudar Iveson, saudar a Valéria, saudar sua competente condução, Sandro, nos colocar aqui à disposição e fazer um lembrete rápido, né, Valéria? Sábado nós teremos o Dia Internacional do Trabalhador, né? Comemoração universal. Todos estão convidados e assim, Sandro, você não estava lá no Fórum das Centrais, mas o princípio da solidariedade, né, vai estar presente nesse 1º de maio, né? As centrais, a CTB, a CUT, Força Sindical, Nova Central, Intersindical com lutas, né? A UGT nós aprovamos, a CGTB nós aprovamos esse princípio da solidariedade. Então, os nossos sindicatos vinculados à CTB, à CUT, etc., a Nova Central, nós estamos arrecadando alimentos e sábado pela manhã nós iremos ter essa ação solidária, né, entregando as cestas básicas que estão sendo arrecadadas nos nossos sindicatos para responder, né, o Brasil voltou ao mapa da fome, né, coisa vergonhosa. Nós estamos hoje em torno de 27 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. A fome voltou com gosto de gás, né, nesse governo aí. E o 1º de maio nosso vai ter esse princípio também da solidariedade, né? E na parte da tarde nós vamos ter um evento festivo, né? Vai ser concentrado em São Paulo, mas ele vai ser transmitido para o Brasil todo, em todas as centrais que estão, lideranças sindicais, lideranças políticas. E também nós vamos ter shows, né?
Então vai ser o nosso 1º de maio de luta, porque eu não sei se o paciente Brasil vai aguentar estar entubado até outubro do próximo ano, viu? Eu não sei se nós vamos conseguir, né, Valéria? Ficarmos entubados e sobreviver até 2022. Por essa razão, a CTB se junta àqueles que dizem fora Bolsonaro o mais rápido possível. Vamos aguardar e acompanhar os acontecimentos, né? Até lá, muita coisa ainda pode acontecer. É isso. Eu queria também, rapidamente, saudar, Sandro, agradecer pelo convite, né, de estar aqui, primeira vez, e tenho ouvido falar, né? Acho que até já acompanhei até a live de vocês. O companheiro Wilson está aqui presente, eu acho que a sua opinião foi muito importante, é a opinião de quem está vivendo problemas dentro da escola, está vivendo esse momento. O companheiro que é um companheiro do nosso camarada de luta, é o presidente do SIMP, é o presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Eu também quero saudar aqui e reforçar essa questão da nossa participação na luta do STEP, nessa luta geral e na luta do 1º de maio, nas atividades do 1º de maio, que é um dia emblemático para a classe trabalhadora. A gente não pode esquecer disso, né, de grande referência para a nossa luta no mundo todo. Portanto, penso que é muito importante acompanhar. Infelizmente, nós estamos nesse período que não podemos aglomerar, infelizmente, mas quero ver se daqui para o ano que vem, né, no nosso próximo 1º de maio, a gente consegue fazer um grande ato, grandes atos que a gente sempre fez. Quero agradecer e reforçar a categoria dos que estão assistindo, que a nossa greve continua, e como disse, lembrou bem Sandro, a nossa greve ela é apenas no trabalho presencial. Nós continuamos a trabalhar de forma remota. Isso, e vamos à luta. Na verdade, muito mais do que quando trabalhava presencialmente. Isso é muito importante a gente falar para a sociedade que tanto o ensino remoto como o ensino híbrido, principalmente, é muito mais trabalho do que o ensino presencial. Então, não é que o professor não quer trabalhar. Ele, na verdade, está trabalhando mais. Ele só está resguardando a sua saúde, dos seus familiares, das crianças e, na verdade, de toda a população brasileira. Né? E o princípio, Sandro, se o princípio fosse esse, então o Poder Judiciário não está trabalhando, né? Pois nem está trabalhando, né? Quem tem as funções é verdade. Então, tudo que o Congresso está decidindo, né, Valéria? É greve, né? Então, o Congresso está em greve, o Judiciário está em greve, porque eles só estão no remoto, não é verdade? Vamos, peraí um pouquinho, né? Peraí um pouquinho. O professor está trabalhando e trabalhando muito, muito, muito. Né, isso sabe disso. Com certeza, com certeza. E por essa lógica, os senadores e a Câmara Federal teria que voltar a Brasília para retomar os seus trabalhos presenciais. Porque eles juiz aos tribunais, os desembargadores, né? Estão também em greve. Né? Então temos que julgar a greve deles também. Né? E são... com certeza é através da luta, né, que virá a paz. Né? Eu acredito que a gente vai ter que lutar muito para restabelecer uma ordem e restabelecer o quê? A paz. Né? Porque é o que nós todos queremos. Né? Essas condições que nós estamos vivendo, estão realmente assim, insuportáveis, né? Para todo mundo, para o trabalhador, né? No caso, nós, trabalhadores de educação, para os alunos, para os pais, que também precisam trabalhar e precisam deixar seus filhos na escola, que é um lugar seguro, eles sabem que é um lugar seguro, tá certo? E é isso, espero que a gente vença, né, através da luta, né, e creio que não vai ser diferente, tá certo? Muitas batalhas virão, tá certo? Mas vamos em frente que vai dar tudo certo. Com muita fé. Vamos na fé. Verdade, é muito importante. Olha, gente, eu gostaria de reiterar também que fora essa live da semana que vem, que a gente vai estar tratando principalmente da pobreza, do desemprego, desse cenário que nós estamos vivendo, daqui a 15 dias
nós vamos ter a live dedicada à cultura, principalmente Olinda, que é o patrimônio cultural da humanidade, os nossos artistas, os nossos profissionais de cultura também têm sofrido muito com a Covid-19, com essa pandemia, as condições de trabalho, a precarização que eles ficaram de suas vidas, ela é muito intensa. Então, nós temos aí, na verdade, mais 6 lives marcadas todas as semanas, e toda essa programação vocês podem obter através do Observa Olinda, que é o nosso Instagram, para quem entrou aí através do Instagram dos 3 convidados. E também, por favor, quem puder, né, fazer um pedido aí, e no nosso lá YouTube, que ainda é novo, tem poucos seguidores, e nos seguir. Vai lá, clica que gostou da live e clica lá para ser um dos nossos seguidores, que é muito importante para a gente poder levar esse trabalho aí de conscientização, de fiscalização, um trabalho propositivo, sério, que todos que fazem o observatório estão fazendo de uma maneira que nós não temos remuneração nenhuma, é sim por um propósito da melhoria das condições de vida dos olidenses e de toda a população de Pernambuco. Gente, assim eu me despeço de todos. Obrigado por todos que ficaram conosco até o finalzinho, né? Nós aí já estamos aí com quase 1h45 de bate-papo. Por mim, eu passaria a noite toda, mas infelizmente chegou o momento da gente encerrar. Boa noite a todos, fiquem aí com Deus e vamos aí esperar por dias melhores, se Deus quiser. Eles virão. Vamos lutar por isso. Valeu aí. Valeu, gente. Obrigado. Até a